A seguir, Educa-me, uma nova consciência em relação ao ambiente natural do Vale do Taquari. Educa-me. Olá, sejam bem-vindos ao programa Educa-me da Rádio A Hora 102.9 e também pelo canal do YouTube A Hora TV. O programa Educa-me, né, que tem o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, Mac Serviços, Boqueirão Desmontes, Tintas Nobres e Ecovale. É um time todo reunido, né, em prol da educação ambiental. Eu sou Jéssica Malman e hoje vou te acompanhar nesse programa juntamente com a Luciane Ferreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lu. Nosso programa sendo gravado, dependendo conforme o horário que o pessoal escuta, né, é um tipo, né? Olá a todos. Então, estamos aqui no Jardim Botânico hoje, que é um lugar maravilhoso. Aliás, Jéssica, é o meu lugar favorito aqui em Lajeado. Esse é o meu lugar favorito. E hoje nós vamos conversar com a bióloga Edith Zago de Mello, que é daqui do Jardim Botânico, com o doutor em biologia Luiz Correia, professor Luiz Correia, com a veterinária Nicole Gergen, e com a psicóloga Graziela Lucas. O nosso tema de hoje são os impactos do inverno no ecossistema, né? E vamos trazer uma psicóloga, vamos falar sobre primeiro da parte de botânica, depois a parte dos animais e por último, então, vamos fechar com a psicóloga falando da parte humana, né? Que nós também somos impactados pelo período mais frio do ano. Para quem está nos acompanhando pela live, deve nos estar vendo encolhidinho aqui, porque hoje, o dia que a gente está gravando, é um dos dias mais frios em Lajeado. Chegou a dar temperaturas negativas na região, mas a gente quis se desafiar, né, Lu? Isso aí. Viemos para a rua, viemos para o Jardim Botânico. Quem está nos acompanhando está vendo que está um dia muito bonito, ensolarado. E claro, não só a gente sente esse frio, como também as plantas, os animais, e a nossa convidada vai falar sobre isso, né? Isso aí. Bom dia, Edith. Bom dia. Que dia para falar sobre o frio, né? Bom, Edith, vamos começar falando então sobre as mudanças na parte de botânica, né? Na parte dos vegetais, quando começa o frio mais intenso, né? Então, na verdade, as plantas a gente consegue logo ver que o inverno está chegando, né? Elas já começam a sinalizar o frio um pouquinho antes do frio chegar, porque elas começam a responder com a diminuição da luminosidade, né? Então, quando a gente tem o inverno, né, o solstício de inverno é o dia mais longo do ano. Então, antes disso, a luz já vem diminuindo, né? E as plantas já começam, então, se preparar para esse frio, né, inverno que vem chegando. Então, como que as plantas elas se preparam, né? Elas começam a reduzir o metabolismo, né? Então, elas começam a mobilizar os nutrientes da folha. Isso é interessante a gente falar, que não são todas as espécies, né? Mas grande parte faz esse processo. Aqui na nossa região, cerca de menos da metade das plantas nativas perdem alguma porcentagem de folha, né? As plantas já de clima temperado, que são exóticas, que nem sempre são aqui do nosso país, inclusive a gente está pertinho de uma aqui, o plátano, né? Que é uma clássica que perde todas as folhas, que costuma perder todas as folhas. Ela é de regiões de clima temperado, né? Então, que neva, que tem um frio mais extremo. As nossas nativas aqui, algumas fazem essa adaptação e outras aguentam firme com todas as folhas, né? Então, por que elas fazem isso? Por que elas perdem a folha? Porque a folha gasta muita energia, né? Então, a folha requer a energia da planta para ela se manter verde, bonita. Então, visto que vai ter
um frio chegando, menos luz, porque as plantas precisam da luz para fazer a fotossíntese, para ter açúcar, para elas viverem, alimentarem as células delas, né, através da fotossíntese. Como tem menos sol, tem menos fonte de luz para elas fazerem a fotossíntese, então, consequentemente, menos energia. Então, por isso que elas já eliminam as folhas, né, diminuem o metabolismo para não gastar energia. Elas querem conservar a energia, né? Sabe que te ouvindo falar, eu lembrei uma vez de uma criança que olhou para mim e disse: Jéssica, essas plantas devem estar com frio porque elas estão sem folhas, sem flores, né? Então, na verdade, o processo é inverso, elas perdem as folhas justamente para se manter. E isso mesmo, é estratégia para elas se manterem vivas. Então, o que acontece? Esses nutrientes que estão na folha ali armazenados, elas começam a armazenar no tronco e na raiz durante o inverno, né? Então, o que acontece? A folha começa a ficar amarelada, avermelhada normalmente. Por quê? Porque ela para de produzir a clorofila, que dá coloração verde. Esse amarelado e avermelhado que tem na folha sempre está lá. A gente que não vê, porque ele está camuflado pela clorofila. Olha só. Né? Então, quando chega o inverno, ela para de produzir a clorofila, que é o pigmento verde, que faz com que ela faça fotossíntese. Como ela não vai fazer fotossíntese, ela para de produzir a clorofila, né? E aí a gente começa a ver esses outros tons que estão lá escondidos nas folhas, né? Então, é um momento bem bonito, né, de se ver, tudo colorido, né? E aí, o que acontece? Então, essas folhas vão morrendo, né? Ela tem um mecanismo lá que para fazer com que essas folhas caiam, um hormônio vegetal ali, essas folhas, então, caem. E é importante também para a ciclagem de nutrientes esse processo, porque essas folhas que caem, depois, quando começa a esquentar, ter mais umidade, elas voltam a ser nutrientes para a própria planta. Eu ia mesmo perguntar. Elas servem de adubo, como se fosse um adubo natural. Exatamente. Na natureza, nada se perde, né? Tudo se transforma. Então, varrer as folhas não é legal. Tirou a pergunta. Varrer as folhas não é legal. Isso é uma... Deixa as folhas, se elas estiverem, obviamente, né, na grama, próximo da árvore. É uma boa dica, até porque as folhas no solo, elas evitam o congelamento das raízes de outras plantas, protegem as sementes que estão ali. Então, manter as folhas, elas formam um acolchoado natural que protege o solo do congelamento também, né? Então, acaba protegendo os micro-organismos, fungos, outros seres vivos que estão ali no solo. Então, essas folhas protegem, né? Então, bem interessante essa pergunta. Então, evitem varrer muitas folhas. Essa seria a desculpa perfeita. Eu e minha família morávamos numa casa, minha mãe fazia, né? Dizia, tem que ir lá varrer. Se eu soubesse desse argumento, não teria feito. Varrido. Brincadeiras à parte. Bom, então esse aspecto que nem a gente vê aqui, especialmente nos plátanos, assim, que é muito característico, né? Não é de um período de sofrimento para a planta, ela não está morrendo, ela não está... É um processo muito natural, tanto é que na primavera vem todas as folhas novas, né? Vem uma renovação, né? Exatamente, é um processo muito natural para que ela consiga sobreviver, né? E aí nós vemos também algumas plantas aqui, quem vem visitar o Jardim Botânico vai observar. Então nós temos o plátano, as paineiras também nessa época do ano perdem a folha, as canafístulas, né? Então, até a questão das pitangueiras, a cerejeira, né, do Rio Grande do Sul, elas também ficam com um leve avermelhado, diminui, não perdem todas as folhas, mas diminui o metabolismo em grande parte, né? Devido a isso, né? A diminuição da luz solar. E essas espécies do corredor aqui da entrada, que acho que dá para ver aqui atrás também, elas parece que não tem muita alteração, né, Edith? Elas permanecem assim, por quê? Exatamente. Elas estão já adaptadas, inclusive os gerivás, alguns estão com cachos de frutas, né? Então são espécies bem adaptadas que não precisam usar essa estratégia, que elas conseguem manter um metabolismo sem causar morte delas, né? Porque o que acontece? Se uma planta, ela tá lá ativa, gastando energia, mas ela não consegue manter aquela energia, ela acaba
morrendo, né? Então, as plantas que fazem isso para se proteger criaram essa estratégia, né? Então, como eu falei, tem árvores que são de países temperados que 100% das árvores perdem as folhas, né? Em países que nevam, né? A gente observa isso em filmes, quem vai visitar esses locais vai ver que grande parte dessas árvores, né? Dessas árvores perdem a folha 100%, porque daí tem a questão da folha protegendo da neve, do congelamento, né? Então, essas árvores mais coloridas que nós vemos aqui, que são plantadas aqui na nossa região, é o plátano, o zácer, né? Eles não são nativos daqui, eles são mais dessas regiões, né? As nossas nativas, elas ficam mais assim, não tão coloridas, né? E mais os galhos mais secões, assim, né? Mas também utilizam de estratégias para sobreviver, né? As frutíferas também perdem pouco folha, né? É uma característica das frutíferas, bergamoteiras, laranjeiras, que elas produzem no inverno, né? Produzem nesse período frio. Produzem, é uma característica, né? Então, por exemplo, tem plantas que inclusive precisam do frio para produzir, né? Que são as frutíferas de clima temperado. Então, nós temos as macieiras, os pessegueiros. Essas espécies, elas precisam do frio. O mirtilo, por exemplo, eles precisam receber esse choque de frio, entrar em dormência e depois, quando volta a esquentar, rebrotar para frutificar. Se não tem frio, eles nem frutificam, né? Então, são estratégias que ao longo de milhares de anos de evolução as plantas desenvolveram para sobreviver, né? Algumas de uma forma, outras de outra, mas de forma geral é isso que acontece. Redução do metabolismo para economizar energia no inverno. Para a gente fechar aqui o nosso bloco, e com relação à água, né? A gente deve manter a mesma frequência de regas? Como é que funciona? Diminuir as regas, né? Então, no inverno, evite regar muito, porque essa planta ela não vai absorver tanta água, né? Então, pode reduzir as regas no inverno, né? Isso é dica para plantas no geral, né? E para o pessoal que, né, tem aquelas plantinhas em casa, enfim, no apartamento, não tem muito sol, qual é a dica que tu dá para manter, né? Porque às vezes dá pena, chega a estação, tudo morre, né? Sim, é importante buscar locais mais iluminados, né? E também, essa época do ano, a gente tem a questão das geadas, né? Não é todo ano, mas esse ano a gente está vendo bastante geadas, né? Então, quem tem vaso em casa, colocar próximo de paredes ou dentro de casa, né, para evitar o congelamento. Mas muitas plantas são adaptadas às geadas, né? O risco maior é a geada negra, né, que congela a seiva da planta, o interior da planta, daí essa causa um dano mais permanente. Essa geada branca que a gente vê de gelinho por cima, pode causar algum dano, mas não é tão grave quanto quando congela o interior da célula, né? Inclusive, algumas plantas, não falei anteriormente, só para fechar, elas guardam substâncias anticongelantes, elas produzem substâncias anticongelantes no inverno para não congelar. Então, essas são bem adaptadas ao frio, né? Não congela o interior. Perfeita, né? Quando a gente diz que a natureza perfeita é perfeita. É perfeita, não adianta. Edith, muito obrigada pelo bate-papo. Para quem, né, não conhece o Jardim Botânico, deixa um convite para o pessoal vir conhecer. Então, o Jardim Botânico ele fica aberto das 8 às 18 horas no inverno. Então, é um espaço bem bacana para se observar as estações do ano, né? Então, vocês vão vir aqui, vão ver que algumas árvores estão com as folhas laranjas, outras sem. Então, aproveitem essa estação para conhecer também o Jardim Botânico num cenário um pouco diferente, né? Bom, a gente vai aproveitar agora, fazer um rápido intervalo, nos aquecer, né, Lu? Porque tá friozinho por aqui. E você vai nos acompanhando. O programa Educa-me, que tem o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã. Te liga, meu Rio Grande. Com a Corsã, esgoto tratado e futuro garantido. Folito fertilizante orgânico, industrializar de forma responsável e segura para o desenvolvimento sustentável. Heineken Tecnologia em Higienização, desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, consultoria ambiental.
Nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos porque tem mais assunto, né, Lu? Tem mais assunto. Agora nós vamos falar no próximo bloco dos animais, né? Os animais, isso aí, principalmente também os animais que a gente vê, né, na natureza e aqueles que nos acompanham dia a dia em Sim, casa, os nossos silvestres e pets. pets. Isso aí. E também no terceiro bloco a gente vai bater um bate-papo com uma psicóloga, afinal, nós também fazemos parte do ecossistema. Fiquem por aqui, logo voltamos. Estamos de volta com o programa Educa-me. Programa este que tem o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Te Liga Meu Rio Grande, com a Corsã Esgoto Tratado e Futuro Garantido. Folito Fertilizante Orgânico, nutre o solo, multiplica a vida e gera desenvolvimento sustentável. Heineken Tecnologia em Higienização, desenvolve produtos de higienização e sanitização de alta biodegradabilidade. Confira no site ou redes sociais Heineken Química. Grupo FASA, produção sustentável em busca de impactos sociais e ecologicamente positivos. E Global Eco, consultoria ambiental. Para você que está nos acompanhando hoje, o assunto é como o inverno afeta o nosso ecossistema. E nós saímos dos estúdios e viemos aqui para o Jardim Botânico encarar o frio desta gravação, né? O programa de hoje sendo gravado num dos dias mais frios de toda a região, Lu. A gente gosta de se desafiar. Sim, E aí, no primeiro bloco, a gente já falou um pouquinho sobre o frio nas plantas. Agora, a gente vai falar sobre o frio nos animais. Lá em casa, eu tenho gato, cachorro, que hoje não quiseram nem me dar bom dia, Lu. Então, assim, eu acho que muitos animais são afetados. com certeza. E hoje a gente vai falar, então, com o professor Luiz Correia, que é doutor em biologia, né? E com a veterinária Nicole Gergen, Nicole isso? Gergen. Gergen, que vai falar, então, sobre os animais domésticos. Isso aí. Né? Olá, professor. Olá, Nicole. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora todo mundo fica meio encolhidinho, né? Até os animais a gente vê menos. Vamos começar com o professor Luiz para nos falar um pouco do comportamento dos animais silvestres agora na estação mais fria do ano. Bueno, então, nesse período, quando a gente começa essa situação de baixas temperaturas, né? Alguns animais, pensando em vertebrados principalmente, né? Pensando em anfíbios, pensando em répteis, a gente começa a notar uma ausência deles, né? Tanto é por causa das suas características que eles têm, biológicas, situações, né? Mas a gente consegue ainda ver algumas serpentes, ainda começam a aparecer serpentes como dormideira, cobra papapinto e outras começam a aparecer, mas a gente já começa a presenciar a ausência tipo de lagartos, né? Como a gente no verão e na primavera e verão se tem uma bastante abundância deles na região, tanto é por causa dos seus padrões biológicos, sua temperatura corporal, né? A gente chama de um processo tipo de hibernação também que acontece com eles, que eles meio se escondem, né? Tentando fugir dessas baixas temperaturas. E aí quando a gente pensa também em pássaros também, lógico, já tem uma temperatura corporal distinta dos répteis, das aves, né? A gente consegue visualizar bastante, pode estar às vezes chovendo, pode estar um frio bastante extremo, mas a gente vai estar escutando os pássaros, eles vão estar bastante ativos. Lógico, os pássaros que estão residentes desse período aqui na região, né? Os migratórios, por enquanto, primavera e verão ainda não chegaram, né? Mas mamíferos também, quando se fala em mamíferos silvestres, também a gente visualiza muito, bom, pensando aqui em Lajeado, né? A gente pensa numa cidade que ela
praticamente urbana, né? Sim. Praticamente todo o território é urbanizado, né? Se tem essa característica de florestas ainda que remanescentes florestais e próximo ao rio também mata-ciliares e coisa, a gente consegue ver bastante cachorro do mato, que é o graxaim do mato, a gente consegue observar quando vê em vida livre o gambá também, a gente consegue, Uhum. ele está presente, né? Mas os animais, principalmente nesse período, eles conseguem, como o pessoal diz assim, se sumiram, não Uhum. estão mais tão ativos, mas eles continuam ativos porque a grande maioria dos mamíferos são noturnos. E no período noturno a gente já está mais abafadinho em casa e coisa, Sim, a gente não consegue sim. ver eles, né? Mas estão presentes ainda, né? Menos. Pensando em gatos do mato, os felinos silvestres, como são a menor abundância eles têm, né? Provavelmente vai acontecer de ser mais raro ainda o encontro deles, mas eles estão presentes, eles têm que sair para se alimentar e toda essa situação que se tem, mas estão por aí, mas muitos já ficam escondidos em ocos de árvores e ficam Uhum. mais resguardados, mas em algum momento, pensando em mamíferos, né, eles têm que sair em algum momento para se alimentar. Falando em alimentação, a alimentação fica mais escassa no período frio ou não? Dependendo do tipo de hábito dos animais, principalmente às vezes quando pega, tipo, por exemplo, aves e mamíferos que são carnívoros, que se alimentam de carne mesmo, possivelmente pequenos roedores e vão se alimentando de outras situações, hum, ainda está presente alguns tipos, o cardápio deles ainda está presente, né, Sim, de sim. alimentação. Mas quando se pega alguns tipos de animais, por exemplo, que se alimentam de frutas, os frugívoros, né, que nem, determinados períodos das plantas, elas florescem e frutificam, né, e aí geralmente é primavera e verão que se tem essa maior disponibilidade, mas lógico, ao longo do ano se tem plantas também que fornecem frutos e ainda subsídios, né, alimentares para algumas espécies, mas principalmente no inverno, quando pensa em frutos, alguma coisa, fica um pouco mais restrito, né, pensando em frutos silvestres, né, Uhum. fica um pouco mais restrito para esses animais, mas de alguma forma eles vão buscando esse alimento e quando vê eles estão no pátio da casa, ou quando vê estão, buscando algum outro tipo de fonte de alimentação, né, e em contato com o meio urbano. E as pessoas, falando nos pássaros, né, as pessoas podem botar as rações que a gente compra, né, é certo oferecer esse alimento, é importante oferecer esse alimento? Tem, situações e casos também, de repente a Nicole me auxilia aqui, não. É, hã Pensando em alimentar os animais, geralmente não é interessante você alimentar animais silvestres, né. Geralmente pode acontecer de alguma coisa de o animal estar em contato com outro silvestre, pode ter alguma zoonose também, né, Nicole, que É, pode vir esses animais trazerem ou também acontecer de adquirirem, né, também junto. inclusive às vezes gera um desequilíbrio na própria dieta normal, né, então, claro, tem casos e casos, né, então é isso que a gente tem que observar, assim, dependendo da região, daqui a pouco se a gente realmente vê que naquela região e naquele momento o animal tá sem a alimentação específica, é melhor realmente oferecer e claro, se tiver fome vai ter a opção, né, mas a gente tem que prestar bem atenção para também não gerar um desequilíbrio na parte de dieta mesmo, que é equilibrada, né, ainda mais para animais silvestres. E os Isso, pets em casa, né, às vezes a gente também quer dar uma coisinha diferente, é comum nessa época dando uma pipoca, uma sopa, umas comidas mais pesadas e os pets ficam olhando pra nós, eles também sofrem, né. Sofrem, sofrem. É, dá peninha, né, eu sei, eu também tenho em casa, então mas a gente tem que cuidar, eles também, assim, apesar o que eu digo sempre, que ajuda muito e aí não afeta na questão deles ali de alimentação. Gatinhos principalmente, mas cães também, né, mas sachêzinho com água morna, já acaba, né, aquecendo e a gente tá oferecendo um agradinho então para substituir, né, as opções que a gente tem ali da ração. Eles acabam diminuindo também a ingestão de água, então tem que prestar bastante atenção nessa questão de comportamento, às vezes a água da torneira sai muito quente, né, então tem animaizinhos inclusive que o pessoal acaba botando um pouquinho de água morna junta para conseguir estimular essa ingestão hídrica, né, que é importante eles manterem a hidratação. Lugares aquecidos, cobertorzinhos espalhados, né, caminha bem aquecida, roupinha também. É bem importante observar essas questões, porque eles mudam muito o comportamento no frio.
Eu ia mesmo, aproveitando o gancho, assim, em termos de comportamento, eles vão querer passear menos, vão querer brincar menos? Como é que se comportam, especialmente cães e gatos? Sim, os cãezinhos, a dica que eu dou, principalmente para o pessoal que mora em apartamento, né, eu sei que evitar os passeios não tem como, porque eles são acostumados a fazer as necessidades, eles têm rotina também, né, então cuidar para não alterar muito isso, mas eu digo que a gente precisa, adaptar, né, então horários muito cedo, evitar os passeios, esperar o solzinho sair, né, botar roupinha, proteger eles na hora de passear. Eu acho que também para quem tem gatinhos e fica em local fechado, deixar eles terem acesso a ambientes onde tem o sol, eles gostam muito de se aquecer. A gente percebe, nitidamente, para quem tem animalzinho em casa também já deve ter observado, a gente recebe inclusive lá no hospital, muitas queixas: "Ah, eu não sei o que está acontecendo, eles estão muito quietinhos", né. Então dias de chuva que tem pouca incidência solar, eles acabam ficando mesmo mais quietinhos, querem se enfiar embaixo das cobertas. Eu explico também para o pessoal aquecer bolsinha térmica, né, acaba ajudando bastante eles a se manterem aquecido. É. E não é só cão e gato, né, tem algumas pessoas que têm hamsters, pássaros em casa. Eu lembro que, na minha mãe, quando tinha pássaro, ela botava ao redor da gaiola um paninho para evitar o vento, isso ajuda também? Sim, ajuda bastante proteger, né, manter também ambientes onde tem mais incidência solar, mas sim, o cobrir também ajuda bastante. Antes até o Luiz comentava que na natureza, os animais eles buscam os seus lugares, né, e quando a gente leva animais diferentes para dentro de casa, como é que adapta isso? Então, eu digo, é sempre uma adaptação, né, precisa ser feita com muita paciência. O animalzinho que tá em casa geralmente sente mais do que o novo, né, no ambiente. Eles vêm faceiros, né, então eu acho que a gente precisa ter essa questão de cuidado mesmo e paciência com eles sentem, né, eles são muito sensíveis a isso. Eu tenho um pegando o gancho aqui, eu tenho um pincher em casa e ele passa o dia eu estava comentando com a Nicole antes aqui, e ele passa o dia inteiro. Agora chegou o inverno, eu não tenho mais cachorro em casa, ele passa o dia inteiro abafado, né. Escondido. Ele dorme e amanhece, ou se eu chegar eu sair de manhã cedo, hoje quando chegar em casa, ele vai estar do mesmo jeito, abafado lá. Ele tem essa situação, tanto é que eles passam muito frio também, né. Sim, eles sentem muito frio. Tem raças específicas, inclusive, que acabam sofrendo mais com o frio, né. Quanto à tosa, os que são mais peludinhos, no inverno é bom deixar mais compridinho, né, como é que se trata esses? Pelo curto, pelo longo, Sim. como é que é? Eles têm um equilíbrio térmico, né, então eles acabam se adaptando, mas ainda assim a gente diz sempre para evitar, até cuidar com o excesso de banho, né, às vezes a gente acaba, que nem no verão, mantendo a mesma frequência, e inclusive eles têm problema de ressecar a pele, então tem que ter esse cuidado, excesso de banho acaba fazendo mal, pode gerar um desequilíbrio na parte da microbiota da pele mesmo. Então, deixar de pelo longo, não precisa os banhos, né, tão frequentes assim, pode ser a cada 2 semanas, 10 dias, né. Eu sei que os cuidados são mais complicados para quem tem bichinho de pelo longo, né, acaba que faz nó, eles vão passear, se sujam, né, mas daqui a pouco investir num banho a seco. Pra gente finalizar, né, o nosso bate-papo, uma pergunta para vocês 2: animais ficam gripados com o frio? Ficam, ficam sim. Eu sempre falo, a gente tem vacina, né, para gripe canina, então a prevenção é a melhor forma, né, se atentar muito aos cuidados, espirros, tosse, mudança de comportamento, né. Como eu disse, a prevenção é a melhor forma, então ali em abril eu já indico procurar um veterinário, vacinar antes de iniciar o frio, né, e proteger eles com roupinhas, lugares quentinhos, lugares para eles se abrigarem. Luiz, nossos animais silvestres também gripam? Sim, eu estava conversando com a Nicole sobre isso antes, né, de algumas situações dos animais silvestres e como a gente estava conversando, né, como não se a gente não consegue tratar eles, né, que nem o seu pet que você tem, Sim. é de se esperar que os animais de alguma forma dão o seu de forma bem popular, dão o seu jeito, né, se alimentando de algum tipo de planta, de alguma situação, né, para tentar buscar, minimizar ou amenizar aquela possivelmente uma parasitose, alguma coisa, uma gripe, né, mas é de se esperar que alguns animais também silvestres vão a óbito por causa dessas situações, né.
Jéssica, antes de tu fazer o encerramento, eu não posso deixar de registrar que tem sabiá ali comendo. Logo que a gente chegou aqui não tinha nenhum pássaro, né, e agora tá esquentando um pouquinho, tem um pouquinho mais de sol e tem sabiá ali, tem outros ali atrás, né, então eles vêm vindo, eles também provavelmente estavam escondidos, né, professor Luiz, e agora estão saindo para se alimentar. O sol começou a aparecer e os animais já começam também na busca de insetos e frutinhas e sementinhas disponíveis e eles precisam se alimentar também, né. Até para esclarecer para o pessoal que chegou há pouco e está nos ouvindo pela rádio, a gente não está ficando louco não, né, o programa está passando de noite, mas é gravado, estamos aqui no Jardim Botânico, pegando um solzinho, tentando se aquecer e observando a natureza, né, Lu? Até porque o programa Educa-me tem essa proposta de se reconectar com o meio ambiente. Isso aí, educação ambiental na escola, né, esse é o Educa-me. Então, na escola e fora dela também. É muito bonito aqui o lugar, nem se fala, né, eu já falei, é o meu lugar favorito em Lajeado é o Jardim Botânico, porque aqui se a gente ficar uma tarde inteira observando, a gente sempre vai ver coisas novas, né. Então sempre vai ver um animalzinho, um passarinho, né, é sempre tão bonito. E pensando em fauna aqui no Jardim Botânico é muito interessante, até recentemente eu realizei um trabalho com alguns alunos de mamíferos, a gente também tem um pessoal aí que também está realizando um trabalho com pássaros aqui na região, e se tem uma ampla diversidade de fauna aqui, onde a gente pode encontrar gato do mato, né, alguns mamíferos, tipo o guaxinim, que chamam de mão pelada, né, mas, né, e até recentemente a gente registrou, mas foi nas enchentes, um veado catingueiro aqui, um cervo, né, mas foi nas enchentes que ele veio, e é um lugar, hã, interessante, uma área de conservação que nós temos aqui, o Jardim Botânico, e vem acolhendo esses animais, né, e ainda no meio urbanizado vem, gerando potencial subsídios ainda para esses animais se manterem aqui, alimentação para eles, abrigo, né, e um lugar muito interessante onde as pessoas podem ter o contato com a natureza. A gente quando vê aparece um animal que é raro de se ver, a pessoa está muito bem, quando vê passou o animal, né, uma bem interessante. Luiz, muito obrigada pela tua participação no nosso programa. Fica à disposição. Nicole, muito obrigada Imagina, eu que também. agradeço. Foram 20 minutinhos rápidos, mas é um assunto que tem, né, muito pano para manga, como costumam dizer. E é claro que vocês podem acompanhar esse assunto nas nossas redes sociais e também no caderno, né, e pelo site grupohora.net.br/educame. O programa Educa-me, que tem o patrocínio de MAC Serviços, a base da sua obra. Boqueirão Desmontes, especializada em serviços de perfuração e desmonte de rocha com uso de explosivos cíveis. Tintas Nobres, especialista em tintas industriais, imobiliárias e solventes, há 27 anos garante a qualidade que só a Nobre tem. Ecovale Acabamentos, combina a beleza da madeira natural com a durabilidade do Super WPC. Soluções inovadoras para transformar seus espaços com sustentabilidade e elegância. E Lorenson Plásticos, sustentabilidade é o que nos descreve. Nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos para, no último bloco, conversar com a psicóloga, porque eu estou bem curiosa com esse bate-papo e eu acredito que vocês também. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Educa-me, programa este que tem o patrocínio de Max Serviços, mais de 10 anos de experiência na construção e abertura de estradas, estabilização de solos e preparação de bases. Boqueirão Desmonte, mais de 15 anos de excelência em perfuração e desmonte de rochas. Acesse boqueirãodesmontes.com.br e saiba mais.
Tintas Nobres, especialista em tintas industriais, imobiliária e solventes. Há 27 anos garante a qualidade que só a Nobre tem. Ecovale Acabamentos. É revestimento de alta performance, como decks e rodapés em madeira sintética com 15 anos de garantia. Design e tecnologia para transformar ambientes. Conheça em ecovale.ind.br e Lorenzon Plásticos. Sustentabilidade é o que nos descreve. No programa de hoje, nós estamos falando, claro, sobre a estação do momento, o inverno, né? Afinal, o assunto do bate-papo é como o inverno afeta o nosso ecossistema. Nos 2 primeiros blocos, a gente conversou, então, como os animais, né, se comportam, como as plantas reagem a essas temperaturas frias, né? Para quem está acompanhando a gente pela live, pode ver que nós estamos aqui encolhidinhos no Jardim Botânico, nesse lugar lindo, mas que está muito gelado. E claro que dentro do ecossistema, né, Lu, tem nós, seres humanos. Então, nada melhor do que trazer uma especialista para falar em como nós reagimos, né? Uma dica eu já disse, eu tô encolhidinha aqui. Lu, como é que tu reage ao inverno? Olha, eu gosto de curtir o frio na rua, né? Quando Gosta, tem né? sol, obviamente, né? Bastante agasalhada, mas é muito bom sair, olhar a natureza, porque fica tudo muito diferente, né? Mas claro, o aconchego do lar, né? Aquele sofá, a cobertinha é Uma muito bom lareira, também. né? Bom, Isso né? aí, isso aí. Bom, então, para falar sobre o impacto nos seres humanos, né? Como os seres humanos reagem nesse frio, né? Fazendo parte do ecossistema, a gente recebe aqui a psicóloga Graziela Lucas. Ela atua na atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde de Lajeado, né? E vai falar um pouquinho com a gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, gente. Então, quais são as principais mudanças que ocorrem, nas pessoas, né, durante o inverno, assim, em termos de comportamento? Vamos lá. Durante o inverno, as pessoas frequentemente elas vão experimentar alterações tanto psicológicas como comportamentais. Quem nunca, né, num dia frio, quis ficar um tempinho maior deitado na cama? Tipo hoje. Quase todos os dias isso me passa pela cabeça. Então, no inverno isso se intensifica. Dentre as mudanças que a gente observa, é uma maior tendência à fadiga, sonolência e letargia, que é aquele comportamento mais vagaroso, aquele comportamento mais lento, né? E por que se dá isso? Geralmente essa tendência ela está muito ligada ao aumento na produção do hormônio melatonina. Por quê? Porque no inverno a gente acaba tendo dias mais curtos e mais escuros. E isso acaba, então, propiciando que a gente produza mais hormônio melatonina, que acaba nos dando, sim, aquela famosa preguicinha. Além disso, a gente também tem a questão da redução de serotonina, que é o nosso hormônio, né, que causa a sensação de prazer. E com isso, a gente acaba tendo problemas na regulação do humor. E automaticamente a gente acaba, né, tendo uma prevalência, né, uma probabilidade maior de ter sentimentos de tristeza e desânimo. Também temos nessa época, em virtude do aumento da melatonina, a diminuição da serotonina, o aumento de emoções negativas, como a ansiedade e a irritabilidade, que acaba também contribuindo para o quadro de isolamento social, porque quando a gente tem esses sentimentos mais aflorados, a gente tem uma dificuldade maior de socializar. E por fim, né, quando a gente fala de casos mais intensos, também pode surgir aquilo que a gente chama de transtorno afetivo sazonal, que é um transtorno que gera sintomas muito parecidos com o humor deprimido. Mudanças no apetite, insônia ou o que é mais regular, né, que é a hipersônia. Isso acaba acometendo sempre gira em torno de 5% da população na estação de inverno. Como é que é o nome desse transtorno? Transtorno afetivo sazonal. Ele é mais comum de acontecer, iniciar no outono e migrar para o inverno, ainda que possa acontecer também em outras estações. Olha só, bem interessante isso, não Muito, né? imaginava. Não imaginava. E o distanciamento das atividades ao ar livre no inverno, ela afeta a nossa conexão com a natureza? A gente está falando em ecossistema, né? Porque as pessoas ficam mais recolhidas, isso modifica alguma coisa?
acaba também sendo uma resposta muito subjetiva, né, uma pergunta muito complexa, mas pode sim, né, o contato com a natureza ela é comprovadamente benéfica para a nossa saúde mental. Tanto que há um conceito chamado exercício verde, que é um termo criado lá numa universidade no Reino Unido em 2003, que mostra que atividades simples como caminhar em parques, em jardins, né, ou como este, eles ajudam a reduzir o estresse, a melhorar o humor e até mesmo aumentar o foco e a memória. Então, no inverno, como a gente, né, com a tendência dos dias mais gelados ou até mesmo dias chuvosos, a gente tem uma tendência de se recolher mais em nossas casas ou espaços fechados, o que diminui a nossa exposição a esses benefícios que são naturais. E essa redução no contato com o ambiente externo, ela também pode afetar a nossa sensação de vitalidade e equilíbrio. E aí a gente também tem outras informações que fala que além disso, né, essa falta de contato com os ambientes naturais, ela pode reduzir a nossa restauração da nossa atenção. E aí tem uma teoria que fala justamente disso, que é a teoria da restauração da atenção, que ela sugere que a exposição a ambientes naturais, ela vai nos auxiliar a restaurar a capacidade de atenção direcionada. Por quê? Porque quando a gente está em espaços verdes, em espaços, né, abertos, é um momento em que a nossa mente ela consegue descansar, fazer menos esforço e com isso resetar. É uma forma de reset. E com isso, mais descansada, a gente consegue trabalhar melhor a nossa atenção. Mas como é que a gente vai para o meio ambiente nesse frio? São algumas estratégias que a gente acaba tendo que pensar, né? A gente, infelizmente, a gente tem essa tendência de ter dias mais frios, mas dias que nem esse, mesmo a gente precisa buscar ter uma tendência de buscar esses espaços abertos, mesmo que seja com tempo reduzido. Hã, Frio existe, ele vai acontecer. Então a gente precisa buscar essas estratégias para conseguir pelo menos mesmo que seja de forma reduzida, a gente se expor à luz natural, que é uma das formas de conseguir mais vitalidade. Lá Grazi, em casa, a minha estratégia é a minha cachorra. Ah, Eu boa. chego em casa, ela olha pra mim, não tem negociação. Faça chuva, faça sol, frio, Uhum. ela vai lá e me puxa pra ir pra fora, né? E daqui a pouco, né, mesmo nos dias nublados, a gente tem que ter o hábito de abrir as janelas de casa para ter um pouco de luz natural, Sim. porque isso auxilia no nosso ciclo circadiano, né, que é o que acaba sendo afetado nessas épocas de inverno. Os dias são mais curtos, são mais escuros, o nosso corpo sente, então por isso que a gente produz mais melatonina. A gente precisa ter essa tendência de se expor mais à luz natural. eu acredito que a sequência de dias chuvosos talvez, sejam os piores, né, porque as pessoas acabam se recolhendo, porque daí só o frio é se agasalhar bastante, mas chuva já é mais desconfortável. E as pessoas também ficam mais, me parece, mais irritadas, mais, né, o efeito da chuva, ela Uhum. talvez seja mais intenso do que o próprio frio. E aí a gente acaba, tu tens razão, né, porque para além do tempo, a chuva e a gente também está num momento, né, em que a chuva nos remete a outras situações que são ansiogênicas. Sim. Mas aí a gente precisa se aliar a outras estratégias que são bem possíveis, né. E a gente dentre elas, o básico que dá certo, movimentar o corpo. Se a gente não tem condições de sair para fazer uma caminhada ou a gente não tem grana para ir numa academia, a gente precisa buscar formas de movimentar esse corpo em casa mesmo, né. Às vezes vai ser passeando com o cachorro dentro do pátio que tem em casa ou até mesmo na rua com um guarda-chuva, mas a ideia é que a gente precisa se movimentar. O movimento ele é muito poderoso. Porque o nosso comportamento, ele precisa ser habituado, tanto que a gente tem uma questão de corpo em repouso tende a ficar em repouso. E quando a gente fala de uma pessoa com humor mais deprimido, associado ao inverno, a gente fala de uma pessoa que tem dificuldade de sair de casa, acaba ficando com menos energia, com isso procrastina, fica mais deprimida,
tende a ficar em casa e é um ciclo que se repete. Então a gente precisa quebrar esse ciclo ativando o comportamento. E nessas horas, apesar do inverno fazer com que a gente fique mais isolado, a importância de ter um grupo, ter amigos para incentivar esses movimentos, né? Eu, por exemplo, comentando nas quartas-feiras tem o famoso Vamos pro Corre, que é uma Ah, sim. iniciativa do Miguel Lucian e do Daniel Lentz, que às vezes eu não tenho vontade de ir, mas tem uma galera que eu sei que vai que manda, Jéssica, tá frio, vamos igual? Então vamos, porque se fosse depender só de mim, eu não iria, né? Então a importância de ter as pessoas incentivando ao redor também, né? É o tal do reforço positivo, né? Sim. A maioria das pessoas, e eu vejo isso muito também no contexto de atendimento, às vezes tem dificuldade de dar o primeiro passo, né? É o iniciar. E na medida que a gente identifica, né, ou se identifica que tem essa dificuldade, a gente já pode justamente fazer isso que tu estás narrando, se unir com outras pessoas que vão nos dar esse engajamento inicial, que vão nos pegar pela mão e vão nos ajudar a fazer. Porque às vezes é bem isso, a gente só precisa de um empurrãozinho. Sim, Quando a gente tá lá, a gente gosta e a gente faz sentido. exatamente. E tem sempre uma dica que eu dou tu já prestou atenção na forma como tu se sente quando tu realiza uma atividade? E como é que tu se sente quando tu realiza a atividade das quartas-feiras? Nossa, realizada, né? Eu saio muito mais feliz, mais motivada. E se eu tivesse ficado em casa, esse sentimento nem ia passar. Com mais energia, né? Exato. Embora seja uma atividade física, a sensação não é de cansaço e prostração, é de mais energia. Porque ela produz endorfina. Uhum. E a gente quebra aquele ciclo que eu falei anteriormente, esse ciclo do repouso, né? Porque a gente às vezes acredita ou tem esse mito de que para descansar a gente precisa repousar mais. E para alguns contextos é totalmente o contrário, a gente precisa se movimentar para conseguir produzir energia, senão a gente entra num ciclo de muito desânimo. E eu acredito também que a convivência com as pessoas, reuniões, né, entre amigos, reuniões familiares, né, porque a gente, por exemplo, se está chovendo, uma reunião familiar dentro de um ambiente, Uhum. ela é benéfica, né? Super E benéfico. se for ao ar livre, tanto melhor. Com certeza. Acho que essa estratégia, né, de se utilizar, de atividades com outras pessoas é perfeito. E a gente não pode usar o frio como justificativo para não se reunir, né, na medida em que for possível. Tá frio, não quer sair de casa? Convida para casa mesmo. A Sim. ideia o isolamento acaba contribuindo para o humor deprimido. Nessas horas não é um bom momento. Vou fazer uma fofoca de bastidores. O Isaac aqui é o nosso maior incentivador a sair no frio, ele que tá na produção, aqui atrás dando uma risada, mas ele é a nossa fonte para se movimentar no inverno. Que coisa boa, parabéns, Isaac. Parabéns, você está contribuindo para a saúde mental da sua equipe. Viu só? Lu, a gente já tá chegando, né, no No final do finalzinho bloco. Qual é a pergunta que tu tem pra gente encerrar aqui, então, o bate-papo? Eu acho que vamos fazer um reforço, assim, nas recomendações, né, Graziela? A Graziela que é psicóloga, né? Então ela pode nos fazer esse resumo aí das indicações para a gente curtir o frio, né? E manter a saúde física e principalmente mental, né? Principalmente o emocional, que é tão importante. Perfeito, né? O inverno sim tem um impacto sobre o humor das pessoas, isso é algo comprovado cientificamente, então não é uma bobagem, não é frescura, a gente precisa entender de que tem pessoas que ficam sim mais sensíveis ao frio e isso interfere no humor delas. E a gente precisa investir no básico que dá certo, né? Tentar o máximo possível fazer uma exposição à luz solar para reforçar a vitamina. Se movimentar, né? Movimento é poderoso e ele ajuda muito a lidar com quadros de desânimo. Cuidar da alimentação, né? A gente tem aí recomendações de alimentos tipo ovos e peixes que reforçam muito, né, a questão da nossa vitalidade. E tem uma sugestão, né, e algo que a gente é bem importante da gente reforçar também, que esses sintomas eles podem sim ser passageiros, podem ser, como o próprio transtorno diz, sazonal, né? Mas caso as pessoas identifiquem que as sintomáticas deixaram de ser pontuais, estão mais persistentes, a recomendação é que busquem um suporte profissional
para que junto com este profissional consigam identificar se é um caso que eles conseguem lidar sozinho com essas dicas que eu dei, ou se necessita de um suporte sistemático, né, tanto do profissional psicólogo como do médico. Então, a gente sempre precisa ficar atento à frequência dos sintomas, à duração dos sintomas e à intensidade dos sintomas, porque tem coisas que a gente não vai conseguir lidar sozinho, e aí que é o bom, a gente não precisa lidar sozinho. Exatamente. Grazi, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Lu, a gente já está chegando ao fim novamente do nosso programa. Muito bom tê-la aqui mais uma vez no friozinho, né? Espero que o próximo programa esteja um pouquinho mais quente, apesar de eu amar o inverno, hoje tá difícil. Ah, mas assim, o lugar aqui é maravilhoso, né? É Incrível. maravilhoso. A gente, querendo ou não, recarrega as baterias, né? Porque só olhar esse plátano aqui, as folhas caídas no chão, nossa, isso é maravilhoso, né? Por mais programas ao ar livre, menos redação. Isso aí, ó, fica a dica pro pessoal. Felipe Knights, que ó, está nos escutando, a Lu tá pedindo, viu? Mais mar livre e menos redação. Bom, o programa Educa-me vai ficando por aqui, então nós que temos o patrocínio de Prefeitura de Lajeado, Banrisul, Corsã, Folito Fertilizante Orgânico, Heineken, Tecnologia em Higienização, Grupo Fasa, Global Eco, MAC Serviços, Boqueirão Desmontes, Tintas Nobres, Ecovale Acabamentos e Lorenzon Plásticos. Você também pode nos acompanhar, né, nas nossas redes sociais, no site grupohora.net.br/educame. Lu, inclusive, hoje saiu o caderno, né? Sim, temos o caderno Educa-me hoje, com matérias bem interessantes, né? O caderno Educa-me é voltado às escolas, né? Mas não só as escolas podem trabalhar os conteúdos, como também serve de informação para os leitores de um modo geral. Isso aí. Também a gente tem as nossas caravanas, né? Uma vez por semana estamos mobilizando ações nas escolas, então quem sabe você nos encontre por aí, ou seu filho, né, nos encontre, e a gente leva educação ambiental para todo o Vale do Taquari. Nós ficamos por aqui, mês que vem estamos de volta. Fiquem todos bem e lembrem-se, né? Nós, seres humanos, também fazemos parte do ecossistema e precisamos nos cuidar. Nos vemos em breve, até mais!